Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos chegando ao último CX Now dessa semana focado em experiência do paciente. Como eu disse na live passada, a gente vem com boas notícias, a gente vai repetir mais uma semana, porque teve procura para poder participar da live aqui com a gente. E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, a gente convidou a Jaqueline Guzelian, falei bonitinho? Guzelian. Ela é Certinho, certinho. gerente, muito bom, ela é gerente de experiência do cliente, de Customer Experience da Memed Prescrição Digital. Tive a oportunidade de conhecer a Jaque, então vocês podem escrever como Jaque, na época que ela trabalhava lá no iFood, e agora ela está aqui, enriquecendo muito o nosso CX Now. Jaque, muito obrigada por aceitar o convite, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, e muito feliz mesmo da gente poder trocar várias figurinhas agora, falando do mercado de saúde e tudo mais. Muito obrigada, queria que você se apresentasse, conta um pouco da sua carreira aqui pra gente e falasse da Memed também. Eu, particularmente, eu não conhecia e eu achei fantástica a ideia, então queria que você também contasse um pouco da história da Memed, o que vocês fazem, o foco de vocês. Vou contar tudo. Bom, boa noite a todos aí que estão aqui nessa sexta, finalizando essa semana. Muito legal essa semana, eu assisti várias lives, aprendi várias coisas com profissionais, né, que estão dentro do hospital, enfermeiros, muito legal mesmo, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. De fato, a gente se encontrou, né, em outro momento aí da carreira, agora eu estou na área da saúde também, apaixonada por essa área, então vai ser legal a gente trocar um pouco e te contar um pouco dessa minha nova etapa aí da carreira. Muito bom. Contando um pouquinho da minha carreira, Cláudia, eu tenho 14 anos de experiência na área de Customer Experience. Não é Customer Experience somente, né? Na verdade, eu trabalhei esses 14 anos, eu trabalhei em várias áreas correlatas ao cliente, né? Então, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, fazendo atendimento a investidores. Depois fui para a Austrália, trabalhei muito com hospitalidade, né? A Austrália é muito conhecida, né? Com bons processos aí de cliente. E aí voltei para o Brasil, entrei numa empresa, fiquei 7 anos numa empresa, e nesses 7 anos fiz infinitos aí projetos relacionados à parte de cliente, implantação de CRM, reestruturação de operação. Lá eu fiz uma montagem de um time de qualidade, também de pós-venda. Eu fiquei 7 anos. Aí você fala que quando você fica 7 anos na empresa, você conhece toda a empresa, né? Era uma multinacional francesa que fazia parte de assistência dentro de um grupo de seguradora. E depois aí eu entrei na área de tecnologia. Aí eu entrei numa fintech de um grande banco. Dentro dessa fintech, eu era responsável por trazer um atendimento, né, que era reativo de uma maneira mais estratégica, trazer voz do cliente, trazer indicadores de satisfação, trazer o cliente para o centro, né, já trabalhava um pouco com cultura de cliente, muito de indicadores. Depois fui, então, para uma food tech, depois da fintech fui para a food tech, e aí dentro do iFood, então, fiz um início de uma implantação de uma área de melhoria contínua, e bem forte também com indicadores, né, de satisfação. A gente fazia muitos eventos, né, relacionados a clientes, as meninas ainda fazem um trabalho incrível lá, e tinha muito de trazer mesmo as principais dores do cliente para conhecimento da empresa inteira e como a empresa inteira impacta, né, na experiência. E não é Customer Experience, não é de uma área, né? Ele é de todo um posicionamento, né? E então, e agora estou na Memed, né? Eu entrei na Memed agora na pandemia, estou há 4 meses na Memed, estou assim apaixonada por aliar todo o meu conhecimento que eu tive de relacionamento com cliente, estruturação de time, enfim, nessa área da saúde, né? E a Memed é uma health tech agora eu estou numa health tech, que é uma empresa, então, que traz muita tecnologia para a área da saúde, né? E dentro da área da saúde tem infinitas possibilidades, né? Contando um pouco de Memed, a Memed, ela iniciou em 2012, então ela já tem um tempo aí, ela não é tão nova, né? Ela tem uma estrutura já há algum tempo, né? Com alguns fundadores, um dos fundadores, inclusive médico,
né, que viu uma necessidade de ter muito mais tecnologia no consultório. Então, a Memed, ela é de prescrição de receita digital, né, é algo que já existia fora do Brasil, mas no Brasil não estava desenvolvido, então eles fundaram essa empresa, pensando de fato em trazer mais ferramentas ali para o consultório e para que o médico tivesse mais apoio à decisão clínica e aliar à prescrição digital, né? E aí, bom, dentro disso tem um ecossistema da saúde, né, que é como a gente fala, que aí conecta tanto médicos quanto pacientes através da receita digital e farmácias também, que é onde o paciente vai, então, comprar o seu medicamento, enfim. Que Contando bacana. assim brevemente. Agora, eu tenho uma curiosidade, tá? Como eu falei, eu não conhecia, e eu não sei como, sendo bem transparente, bem leiga, eu não sei como funciona uma prescrição digital. Me conta assim na prática, cheguei no consultório, o que que acontece, assim, qual que é o processo para a gente poder enxergar isso? Vou te contar a jornada como ela começa, né? Ela começa, na verdade, com o médico, né? Começa com a jornada do médico. O médico, ele entra na MEMED, então, a gente tem mais de 120 mil médicos cadastrados no Brasil. Esse médico, ele faz um cadastro simples, né? Preenche os seus dados, tem uma certificação digital, né? Tem o seu certificado digital para assinar digitalmente essa receita. Isso é em paralelo, são outras empresas, mas ele faz essa certificação. E aí ele consegue já prescrever as receitas. Mas não é só a prescrição, a gente tem um banco de medicamentos, né, curado por pessoas da área da saúde, então, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, que fazem mais de 60 mil medicamentos ali, com uma bula resumida, sintetizada, tudo que é para facilitar ali o dia a dia do médico. Ele pode prescrever quando o paciente chega lá, observando, então, interações medicamentosas, né? Observando se o paciente tem uma alergia ou não. Então, ou seja, ele é, de fato, uma ferramenta que ajuda no consultório, dando algumas ferramentas para o médico. E aí o médico faz o quê? Ele faz a prescrição, assina digitalmente e envia para o paciente. Aí, chegou no paciente uma receita digital. Por um aplicativo ou eu posso enviar por WhatsApp, eu posso enviar por e-mail? Como é que funciona o envio? O médico, ele envia um SMS para o paciente. Ah, legal. Então, esse sem custo, nem para o médico, nem para o paciente. Então, ele recebe um SMS, ele clica nesse SMS e aí tem a receita digital. Ele consegue ver os dados do médico, então, aquelas informações, né, da receita, tanto o CRM, todo o descritivo dos medicamentos, né, como que é a posologia, qual é a forma física do medicamento, como que ele deve tomar esse medicamento, e não só para medicamento, Cláudia, também a gente tem dentro da plataforma atestados, vacinas, então tem muitas coisas que podem ser feitas e ele recebe isso. Para o paciente, a jornada é essa, assim, ele recebe essa prescrição digital, então, através de um QR Code ou até mesmo de um código que está dentro da própria receita digital, ele vai até a farmácia, também pode comprar online. Mas se ele quiser, ele pode identificar uma farmácia próxima de onde ele estiver, e aí ele compra dentro da farmácia. E aí tem a jornada da farmácia, né? Que a farmácia, então, pode fazer a dispensação, né? Como é chamado dentro da farmácia. Então, ela dispensa aquele medicamento, que pode ser um medicamento, inclusive, controlado, ou Tarja uma receita preta, simples. tudo, qualquer tipo de medicamento. Não, hoje a gente segue todos os padrões da Anvisa e não é possível alguns tipos de receituário. Então, receituário azul não é possível. Então, tem algumas classes que a Anvisa não liberou. Todas as outras, o médico pode prescrever. E, de qualquer forma, ele consegue consultar esses medicamentos dentro do banco de medicamentos e entender todos os detalhes que são importantes ali para ele. Agora, Jaque, quando você falou que tem tudo por trás, tem todo um time, né? Cuidando dessa base de dados de medicamento. As indústrias farmacêuticas também entram ou é só farmácia que carrega, que faz essa base de dados lá? Não, a base de dados ela é feita pelo time da MEMED. Na verdade, a gente consulta, né? A gente tem todos os conceitos, a gente participa de congressos, enfim, sabe, todas as atualizações, né, dos medicamentos, de tudo que a
de tudo que a indústria divulga, e aí o nosso próprio time faz as atualizações. Então, com base nas principais referências aí de mercado. Poxa, incrível. Na hora que... Eu fico pensando mais no fluxo, né? Vamos supor que hoje, em termos de... Aí eu não estou nem pensando no paciente, estou pensando até no médico, né? Hoje, em termos do médico, você tem um representante da indústria farmacêutica que vai lá, né? Quantas vezes eu já estava em sala de espera de médico que estou eu e um representante aqui do lado aguardando, ele entra rapidinho, depois sai e eu vou para minha consulta. Essa prescrição digital, ela não envolve em nada esse representante, em nada, é só o médico, essa base de dados da MEMED e a farmácia e o paciente. É isso mesmo? O médico ele entra dentro dessa plataforma, então, ou seja, dentro de um site, e ele consegue assinalar qual medicamento ele quiser. Na verdade, o médico ele pode ter uma preferência por uma marca específica ou não. Ele pode prescrever só a molécula, né? Então, ele pode prescrever de maneira, assim, como ele quiser. Então, não está atrelado ao representante, enfim, da indústria. Então, hoje o processo ele é através da plataforma mesmo. E aí, dentro dessa plataforma, ele faz a prescrição e chega para o paciente. Que maravilha que é para o paciente não ter que ficar descobrindo mais a letra do médico, qual é a quantidade certa, porque tá aquela letra toda... Um dos dados que a gente comenta, que foi um dado inclusive da OMS, é que existe a possibilidade de erro em 75% das receitas prescritas. E aí essa possibilidade vai desde o médico que não entendeu uma interação medicamentosa, ou teve algum erro, né? Não um erro, mas assim, um jeito de escrever que as pessoas também não vão entender, ou talvez o paciente, né? O paciente ele fala, não, me prescreveram tal, mas aí ele vou na farmácia, não necessariamente com uma receita, porque nem todos os remédios você precisa apresentar a receita, pode comprar alguma coisa errada, ou a dosagem, ou a forma física. É mesmo, é isso mesmo. E, inclusive, assim, ter outras, até na forma de tomar o medicamento. Tantas vezes, né? Eu já passei por isso. Aí você vê lá aquela receita resumida e você fala, gente, mas o que será? É de 12 em 12? É uma vez por dia? Então, isso pode acontecer. E o que a prescrição digital ela traz? Ela traz essa segurança nesse processo. Porque tá digitado, né? Então, assim, não tem muita chance de ter qualquer erro ou qualquer impacto que pode ser até prejudicial para o tratamento, para o paciente. Muito bom. Já que a sua área, ela olha tanto o médico quanto o paciente, quanto a farmácia, como você cuida de experiência do cliente, você olha esses três? Sim, hoje a gente tem a complexidade ali de Customer Experience da MEMED, é que a gente tem alguns clientes, né? Nós temos o médico com uma necessidade dentro de uma plataforma, a gente tem a farmácia, né, que também tem o seu dispensador e tem as necessidades dela, a gente tem o paciente e a gente também tem os parceiros. Hoje a MEMED, ela está presente com uma integração com alguns parceiros, sejam eles de telemedicina, até mesmo planos de saúde. Então, muitas vezes o paciente ele chega até o médico chega até a MEMED através de uma outra plataforma integrada. E a gente também faz o relacionamento com esses clientes. Então, a minha área ela cuida da parte de relacionamento com o cliente, a parte de melhoria contínua. A gente tem implementado um programa de voz do cliente, né, interno, e a parte de cultura também. E isso para todos esses clientes, né? Para todos eles. Como é que você me explicou que cada um tem a sua jornada, né? Como é que você garante, por exemplo, eu fico imaginando assim, tem muitas farmácias que já aceitam prescrição digital, ou isso é natural? Ela tem que se inscrever? Eu, paciente, consigo achar uma farmácia, se é que ela tem que se credenciar e tal, perto como? Era tipo o iFood que a gente olha ali, né? Como é que funciona? Eu estou te perguntando tanto detalhe assim, porque eu achei a ideia fantástica e eu realmente não conheço, aí minha cabeça começa a conectar um monte de coisa assim. Então, por isso que eu estou indo muito no detalhe, não, tá? Realmente assim, é interessante. Eu também fiquei assim curiosa para saber tudo isso quando eu entrei, porque de fato eu também não conhecia, né? E porque é inovador. A gente costuma dizer que a gente tem muito de educação, né? Educação do consumidor
para tecnologia, na verdade, é inovador, né? Então, mas te respondendo assim, para você ter uma ideia, Cláudia, até março a gente não tinha nenhuma farmácia cadastrada para receber as receitas digital. Hoje a gente tem 30 mil, e eu estou falando de março. Então, assim, em 3 meses a gente subiu para 30 mil. E aí, como era esse processo, né? Até recentemente, a farmácia, então, grandes redes de farmácia entravam em contato conosco e a gente tinha um processo. Agora, qualquer farmácia no Brasil pode então, fazer a utilização do dispensador da Memed. É só entrar no próprio site da Memed, fazer um cadastro. Dentro da farmácia, existe o SNGPC, que é quem controla, na verdade, todas essas medicações, que tem toda uma legislação, né, para fazer a dispensação desses tipos de medicamento. Então, a Memed está integrada ao SNGPC, e aí a farmácia, com o seu próprio login e senha do SNGPC, consegue ter acesso à Memed, e aí consegue fazer essa dispensação, seguindo também todas as outras normas do governo, do ITI, enfim, validando aquela receita e aquele médico que assinou a receita. Então, assim, qualquer farmácia do Brasil. E o paciente, quando ele recebe a receita, ele coloca lá o endereço dele. E aí ele consegue achar por geolocalização, né, se ele quiser, ou ele pode ir direto num e-commerce de uma grande rede, enfim, e pode comprar. Poxa, muito legal. É. Jaque, o chat aqui da live tá bombando. Um Ai, meu Deus. monte de gente mandando um beijo, falando profissional fantástica e tudo mais. Minha amiga, o negócio aqui tá bonito, tá bonito. Deixa eu explorar um pouco do seu conhecimento de tecnologia. O que você tem visto de mais diferente assim no mercado de saúde em termos de tecnologia, mesmo que te gere mais interesse e tal, porque é aquilo que você falou, é um mundo, né? A gente veio ao longo da semana falando muito do paciente pela perspectiva de assistencial e tal, e a gente fecha falando de tecnologias na área de saúde de uma profissional, gente, que a carreira inteira, vocês viram quanto tech tinha no final das empresas que ela trabalhou. O que você tem visto aí que você acha que é muito legal da gente tomar conhecimento? Assim, desses mercados, né, de tecnologia, eu acho que, assim, a área da saúde, ela tem muita oportunidade, assim, e coisas curiosas que eu vi, que eu acho que são que tem muito mercado, né, são como utilizar, por exemplo, a inteligência artificial. Eu vi um case de uma empresa que utiliza a inteligência artificial para treinar médicos. Então, trazer de uma maneira muito mais próxima, né, o ensino da medicina. Né? A gente tem vários IoTs, né, que são dispositivos que medem a saúde, né? Hoje o paciente, ele é digital e ele está conectado e ele quer saber da vida dele, né? Ele quer tratar preventivo. Então, eu acho que isso tem vários dispositivos que dão muito mais segurança, muito mais controle da saúde. Acho que isso tem se desenvolvido muito. E aí, conectando tudo isso, né? Então, como que eu vejo daqui para frente, cada vez mais isso sendo integrado e podendo oferecer não só para o paciente que está interessado na saúde dele, mas assim, a medicina chegar em talvez lugares que elas não chegam, né? A telemedicina favorece isso, né? Então, não necessariamente eu preciso de um médico que está ali no local. Eu poderia, talvez, me consultar com um médico de outro estado, de uma maneira digital, né? De modo que eu democratizo muito mais, né? O sonho dos sócios, né, era democratizar um pouco esse ecossistema e conectar mesmo o médico, o paciente e a farmácia, porque de uma maneira assim que sendo conectado, otimize e tenha muito mais produtos que facilitem a vida desses 3 clientes, né? Na verdade. Então, tem muita coisa legal, eu acho que, Cláudia, assim, acho que a gente está num momento, eu vejo os relatórios de startups, de health techs, nossa, tem muita coisa legal, Cada acho que ano para vai ver no aumentando mercado. mais e vai expandindo mais. E nesse momento, né, e principalmente em 2020, onde a saúde foi foco, né, mudou a vida de todo mundo com a pandemia, nunca se pensou tanto em como ter mais segurança, né, nessa parte médica, né, e as pessoas se preocuparem com a saúde de fato, que
né, é a parte mais importante, né, a vida. Agora, Jaque, você sabe que num dos cursos que a gente dá aqui, a gente usa um exemplo, que eu não sei se você conhece essa empresa, ela chama 23andMe, ou seja, 23 e eu, uma coisa assim. E ela é especializada em mapeamento genético por um valor muito baixo. Então, você paga lá seus cento e poucos dólares lá, ela te manda um tubinho, você cospe dentro daquele tubo, devolve esse tubo cuspido para eles, e depois eles te mandam um livro de volta chamado Welcome to You, ou seja, seja bem-vindo a você, com todo o seu mapeamento genético. E um aluno meu que estava assistindo falou, eu fiz esse mapeamento genético. Só que o que aconteceu? Quando eu fui para o meu médico com esse livro, né, Welcome to You, debaixo do braço, o médico não sabia interpretar, porque lá estava justamente o que você falou, a prevenção, a tendência de alguma doença. Quando tem muito, e a gente falou um pouco disso na semana, tem muito da educação na área de saúde mais para o tratamento, voltado para isso. Quando a gente fala de tecnologia, a sua percepção é que o corpo médico, não sei, os médicos em si, eles são abertos à tecnologia? Eles estão adotando a tecnologia de uma forma muito tranquila, assim, ou não? Assim, quando eu entrei, eu falei, nossa, eu quero muito fazer pesquisa, né? Porque eu quero conhecer esse cliente, né? Quero mergulhar nesse mundo. Eu tinha trabalhado um pouco na área da saúde, mas foi num produto de seguro viagem. Então, eu conhecia médicos, enfermeiros nessa circunstância, mas não tão a fundo. E aí, quando eu entrei na média, eu falei, gente, vamos fazer pesquisa. E aí, o que é interessante é que tem uma aceitação muito boa, né? Então, muitas vezes o médico ele fala, nossa, eu queria conhecer mais, eu não entendo muito de tecnologia, eu não sei muito o que está acontecendo, mas me explica. E ele tem muito assim, eu percebo assim, pelos feedbacks nas pesquisas, esse interesse, na verdade, assim, acho que e no cuidado com o paciente, assim, é exatamente isso. Às vezes o paciente ele vai pesquisar, você pede um exame, né? Aí o paciente vai lá, ele vai pesquisar tudo aquilo e chega no consultório, né? Já leu 3 artigos e aí chega lá e fala, olha, então, e isso tem mudado muito, né? A tecnologia para o paciente, assim, tem mudado muito essa relação médico e paciente, né? Para que, de fato, o paciente tenha muito mais controle das informações, né? Então, ele vai questionar, Então, eu acho que esse acesso à informação para o paciente é muito bom e o médico, acho que cada vez mais está interessado nisso e quer esse desenvolvimento também. Eu tenho uma amiga médica, e aí quando eu entrei na Memed, eu falei, olha, que legal, tal, mas eu quero que você teste, porque eu queria que você me desse, sabe, a sua perspectiva mais próxima. Então, vai lá, se cadastra tal. E ela falou, não, já que eu não sei nada de tecnologia, eu não vou saber, sabe? Tipo, tinha assim, e aí ela falou, nossa, que incrível, eu tô me sentindo assim, eu consegui fazer lá o certificado em 1 dia, fiz o cadastro em 2 dias, nossa, que maravilhoso, é isso mesmo, agora eu sou assim, moderna, sabe? Então... É porque eu tenho essa percepção, eles têm pouca abertura para a tecnologia, porque se a gente analisar o mercado de saúde dentro da atuação do médico e tal, ainda não tinha, uns 10 anos aí para trás, não tinha chegado tanta tecnologia nesse sentido, como deu um boom agora, tá? Até para cirurgias e tudo mais, de você utilizar a tecnologia, né? Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que a área da saúde, ela é super regulamentada, ela é uma área mais conservadora, e faz sentido, né? Então, a gente está falando de vidas e tem muitas coisas de tecnologia que tem que ser levado em consideração todo um contexto, né, para as liberações, enfim. Mas eu acho que a pandemia estimulou com que esse mercado experimentasse, né? E o que eu acho é que não retrocede, porque talvez existisse talvez um atrito ou uma dificuldade de experimentar, mas uma vez que você experimenta e vê aquilo quanto é tranquilo, quanto a tecnologia pode ajudar, e isso não só na área da saúde, né? Eu vejo outros exemplos, assim, de pessoas que não faziam tudo pelo celular, né? Por exemplo, iam ao banco e, com a pandemia, fazem tudo pelo celular. Enfim, então, assim, o quanto isso vai simplificando os processos, a vida, e você tendo mais tempo, então você começa a ter muito mais benefício de ter essa tecnologia aliada, né? E eu acho que isso aconteceu muito forte
num contexto em que todo mundo teve que ficar dentro de casa, né? E aí, como que você faz com um paciente que tem a necessidade de ter uma receita de um medicamento controlado? Então, ele precisa receber, né? Você vai tirar esse paciente de casa para ir para o consultório, mesmo. sabe? Então, tem muitos casos assim, o quanto impactou positivamente, e a gente recebe esses feedbacks, o quanto dentro da farmácia, para você receber e você conseguir fazer a dispensação de um documento que está assinado, de uma maneira simples, de uma maneira segura, o quanto isso não foi importante também, né? Muito legal. Agora, você sabe o que você está falando? Você falou de ser um setor muito regulamentado e tal. E aí minha cabeça começou a pipocar aqui. Eu estou tentando conectar algumas coisas. Eu estou pensando assim, poxa, então o médico vai lá em uma plataforma, registra o nome do paciente, registra a medicação e tudo mais. Quando isso, poxa, 30 mil farmácias, isso crescendo muito e tal, a gente tem uma base de dados dos pacientes muito rica, que eu enxergo até uma possibilidade de... Aí tudo bem, tem a LGPD, tem a regulamentação e tal, mas a gente consegue, de uma maneira muito clara, ter uma base de dados que traz muita informação em relação à saúde do país, em relação a várias coisas, né? Ou não, ou essa base de dados aí, como é que ela é tratada? Então, a gente segue muito a sério as determinações da LGPD, né? Então, a gente tem inclusive uma consultoria europeia orientando, e não é de agora, só porque agora, né, virou o assunto mais quente no momento. Assim, já desde muito tempo existe essa preocupação, e porque são dados, tem regulamentação de sigilo médico, enfim. Então, a gente toma bastante cuidado, assim. Uhum. Mas, de fato, se for permitido, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a utilização para saúde, enfim, isso vai ser visto, né? Mas hoje, quem é controlador desse dado é o médico, né? Então, ele faz a prescrição do paciente dele, tem a informação de uma maneira organizada para que a saúde do paciente dele seja, enfim, essas prescrições aconteçam de uma maneira segura, né? Uhum. Então, É porque eu estava hoje pensando nem funciona desse com... eu não estava pensando nem com exposição de dados, dos dados pessoais, não, né? Mas de uma maneira mais macro, sem identificação de paciente, o quanto esse entendimento, através de prescrição, pode ajudar a saúde de um país como um todo, de tendências, de principais consumos de medicamentos, sem expor o paciente, sem nada, porque eu também concordo que isso aí tem que estar super protegido e tal, mas eu acho que tem uma contribuição muito maior até do que todas essas que a gente falou de experiência do paciente, do médico e de tudo mais, né? Sim, eu acho que tem, assim, eu vejo, na verdade, claramente esse potencial, né? E também, imagina quais são os próximos passos, né? Que a gente vê, até mesmo para o produto, né? Da Memed. A gente vê muito uma possibilidade de... Bom, eu tirei um papel, que eu não podia fazer muitas coisas com papel, e eu coloquei isso de uma maneira digital. Eu posso ajudar esse paciente no tratamento, eu posso enviar um vídeo, eu posso ter uma conexão do paciente com o médico. Quantos feedbacks que a gente, às vezes, tomou um remédio, não foi bom. Eu não poderia ter um contato direto com o médico, eu não poderia trazer muito mais aderência, né, ao tratamento, né, essa conexão, enfim. Não poderia utilizar os dados das farmácias de uma maneira que eu consumo medicamento mais barato, né? Porque eu vou conseguir, enfim. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades, o que eu acho... É amplo demais mesmo, muito amplo. Poxa. E isso pode ser, assim, aí dá para pensar em muitas coisas, né? Que é o caso mesmo do que as pessoas falam de saúde 4.0, porque você consegue conectar muitos dados para ter muito mais uma prevenção, ou até mesmo um diagnóstico, e tratar de uma maneira assertiva, né? Imagina que um paciente, se ele recebesse um vídeo, né, de outros hábitos que ele poderia ter com relação àquela doença, àquela prescrição, você auxiliaria muito mais, né, esse paciente, né? E isso estaria em controle do médico, que cuida da saúde dele.
Então, assim, é otimizar também o tempo dentro do consultório, tirar muitas questões para que, de fato, a gente ajude quem importa, que é ali o paciente, né? Nossa, eu acho super interessante, assim, acho que tem muitas coisas por vir. A cabeça da gente vai conectando e tal. Agora, eu tô pensando assim, você comentou comigo o quanto a Memed, nessa história dela, e ela cresceu e tudo mais. E você falou comigo que você cuida tanto de CX quanto da parte de cultura, né? Orientada ao cliente e tudo mais, né? Eu Como é tô que na é? Memed, desculpa. Não, pode continuar. Não, então, a gente tem feito, com o crescimento, né, da Memed como um todo, né, esse boom que a gente teve de prescrições, enfim, a Memed cresceu muito, né, ela quadruplicou de tamanho em termos de prescrição, a gente aumentou muito a quantidade de médicos cadastrados, então, e aí eu entrei também na Memed para fazer um plano, uma estruturação de uma área de Customer Experience, né, a gente tinha já muitas coisas legais, nosso time já tinha um time super engajado, eu falo pro Ricardo que eu recebi alguns presentes, assim, quando eu entrei, Ai, que sabe? lindo! E aí, só que a gente precisa dar, assim, bases para que esse crescimento seja exponencial e ele seja sustentado. Então, a gente ainda tem muitas coisas para fazer com relação à cultura, e eu acho que a gente tem que sempre entender, assim, o que vem primeiro, sabe? Primeiro, nesses primeiros meses, eu tenho feito muito uma organização de todos os processos, montagem de time, interações entre as áreas, né? Revisão de todos os guias. Hoje, no Memed, a gente tem o ajuda.memed.com.br, que é a nossa central de ajuda. Ela é muito completa, tem muitos dados, mas a gente quer reformular. Então, assim, eu estou fazendo toda essa parte, e aí a gente começou muito com voz do cliente, né? Então, a gente começou já a estruturar pesquisa com metodologia, Net Promoter Score, pesquisas qualitativas. E a parte de cultura, a cultura é aquilo, né? Você tem que bater muito, assim, e entender os momentos, os fóruns e tudo para trazer o cliente no centro da decisão, né? Não Uhum. importa muito o que eu quero decidir, né? No fundo, como gestora, eu tenho que ouvir quem é, de fato, que usa o serviço ou produto, que é o cliente. Então, estou realmente nessa empreitada dentro da Memed. E vocês medem o NPS médico, paciente, farmácia, todos eles em relação à utilização, a experiência como um todo? Isso. A gente estruturou de médicos e farmácias nesse primeiro momento, e a gente vai ter também de pacientes. E aí a gente fez assim, de um jeito. Eu trabalhei já com implantação de NPS, né, em outros momentos. Então a gente fez porque o NPS, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Não pode ser a única métrica, a gente tem que ter grau de confiabilidade, a gente tem que fazer relacional, a gente tem que fazer margem de erro. Então, a gente fez toda uma curadoria, assim, para garantir que os nossos indicadores, eles representam, assim, de fato, um número que a gente pode confiar. Então, e uma grata surpresa, assim, a gente fez o primeiro, nossa, teve tantos comentários, assim, positivos, sabe? Principalmente dos médicos, o quanto a gente já tem, assim, médicos muito promotores real, assim, O que né? eles, se Então, você tivesse que me dar três características, três coisas que eles falam, olha, isso foi fantástico, porque três coisas que eles ficam encantados com. olha, muito a questão da praticidade. Praticidade é uma palavra que sempre aparece, assim, seja para a farmácia ou para os médicos, assim, de ser inovador mesmo e de facilitar muito, assim, facilita o meu dia a dia. Foi muito bom porque eu tenho mais controle, porque eu consigo atender mais clientes, eu consigo enviar receitas de uma maneira mais segura. Então, é bem legal, assim. E você sabe que, assim, a gente tem que ter. Eu trabalhei em outros mercados, né? Mas quando você fala de vidas, né? Você não pode errar, né? Você não pode deixar esperando, né? Então, tem alguns casos que me impactam, assim, né? Às vezes algumas pessoas falam: não, mas eu tô aqui, eu tô na farmácia, eu preciso disso agora, porque eu tô com meu filho e eu preciso dar um medicamento controlado para ele hoje.
enfim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa ser muito, de fato, cirúrgico, sabe? Em alguns processos e tal. E é muito legal ver o produto sendo reconhecido dentro disso, assim, o quanto agiliza, o quanto facilita, né? A gente tem casos, assim, de médico, antes de entrar no centro cirúrgico, tirando uma dúvida com uma pessoa do meu time, sabe? Então, então, assim, situações que você fala, caramba, assim, realmente a gente tem que ter uma seriedade e fazer processos cada vez mais rápidos, mais resolutivos, né? E assertivos, né? Não, e cuidar da atualização dessa base aí de uma maneira absurda, absurda, né? É um desafio. É um baita de um desafio. Agora, Jaque, queria explorar um pouquinho a sua trajetória profissional, que envolve muito a parte de tecnologia, né? E tem muitas pessoas buscando ir muito para essa questão de tecnologia, de aprender mais, de se especializar mais. Quando a gente pensa num profissional que quer fazer uma trajetória e trabalhar em X-Techs da vida e aprender todas essas tecnologias, que conselho você dá para esses profissionais? Se você estivesse começando hoje com esse aprendizado que você tem, você faria qual caminho? Assim, o que é mais importante, assim, acho que a gente tem de mais de benefício é que, assim, a informação, ela está disponível para quem tiver vontade, né? Então, assim, hoje a gente tem reportes de startups muito legais que contam todo, desde a história até o que está sendo olhado. A gente tem vários eventos como o seu, por exemplo. Então, assim, eu acho que se tiver uma pessoa nova querendo entrar nisso, eu faria um ranking de empresas que eu admiro, porque elas de fato impactam a sociedade, porque elas são uma tecnologia que eu gostaria de entender como funciona, e entraria de fato para saber como essa empresa funciona. E tem muitos eventos na área, né? A parte de Customer Experience assim, é muito rica para que a gente consiga entender a fundo. Primeiro, eu buscaria informação, sabe, Cláudia? Não necessariamente é só com cursos formais. Eu acho que tem muita coisa que, se a pessoa que está começando, ela se interessar, eu falo muito isso para o time, assim, eu falo, cara, é muito onde você quer, qual cadeira que você quer sentar, né? Onde que você vai buscar? Você tem que ser curioso, até mesmo dentro da empresa. Às vezes alguém me passava alguma coisa e eu falava, tá, mas como que funciona? Eu me lembro muito de quando eu entrei na Fintech, eu adorava conversar com os desenvolvedores. E até hoje, assim, eu falo, nossa, eu tenho uma curiosidade de saber como é que funciona isso daí. Assim, às vezes eu fico pensando, gente, ele tá olhando pra minha cara e sabe que eu não sei, né? Deve estar rindo internamente. Mas eu pergunto, eu quero saber, e eu acho que é isso que move para que as oportunidades cheguem até você, sabe? Eu acho que você vai criando esses caminhos. E tem muita empresa legal, assim, tem muita startup, né, que dá a oportunidade, né, de uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho de conhecer. Muito legal. Vou explorar mais um pouquinho, que me bateu essa curiosidade agora. Você enxerga semelhanças e diferenças entre a fintech, a foodtech e a healthtech agora que você tá? O que você fala assim, olha, Cláudia, de semelhança eu acho que é isso, agora de diferença desses mercados ou da operação ou da própria experiência, você consegue? Eu sei que é de bate-pronto, uma comparação assim Não, assim, quando você foi falando, eu acho que tem uma coisa muito forte que tem o DNA de cada empresa, sabe? Eu acho que, assim, e cultura, não tem a ver muito com tecnologia, né? Eu acho que a cultura, ela influencia muito, né? De quais são os valores, do que é olhado, quais são as metas, como é estruturada a governança. Então, assim, eu acho que isso diferencia as empresas independentes. E aí, o que aproxima são as questões da área de produto mesmo, né? Então, acho que é muito rico como é estabelecido as áreas de produto, as metodologias, seja ágeis, enfim. Então, isso eu vi muita similaridade nas áreas de produto. E como a área de Customer Experience circula de acordo com a maturidade da empresa, de como que ela está próxima a essas áreas e outras áreas, e como ela, às vezes, só tem um nome de Customer Experience, mas, na verdade, é um suporte reativo, né? Tem muita gente que chama, mas não é. Então, eu acho que, assim, não sei se eu consegui te responder, mas não,
É muito isso, sabe? Do nível de desenvolvimento de cada uma das empresas. Mas as áreas de produto, assim, nesse mercado digital, puxa, assim, é muito interessante, né? Como tem todos os profissionais da área de tecnologia, como que é feito, desenvolvido, iterado com o cliente, né? Eu acho que isso tem muita similaridade. E tem que ser rápido, e tem que estar atualizado, né? Com o que está acontecendo no mercado. Então, isso é uma coisa também super que é presente em todas que eu trabalhei. Agora, já que você sabe que a gente teve uma semana aqui de UX, né? E a gente recebeu vários profissionais de UX e tudo mais. E ficou muito claro para mim que o que eu já tinha de percepção, vários deles validaram, e eu queria saber se você tem essa percepção também. E quem decide a experiência do produto? A área de produto ou a área de CX ou X, o que está ali dentro? Quem decide isso? Por que eu te pergunto isso? Porque por várias vezes, quando eu comecei a conversar com pessoas sobre produto, sobre a questão de CX e tal, me deu a sensação de que existe um certo conflito entre CX, produto e companhia limitada ali, que eles validaram um pouco isso para mim, mas eu queria saber a sua opinião, como uma especialista que conhece muito da parte de tecnologia, onde está o gargalo, se é que ele existe, tá? Assim, o que eu acredito, tá? O que eu tenho convicção é de que quem deveria decidir sempre não é nenhuma dessas áreas e é o próprio cliente, né? Assim, idealmente deveria ser esse. A gente sabe que na prática não necessariamente funciona assim. Então, o que eu acho é trabalhar muito com interação com o cliente para ter os melhores feedbacks, assim. Em todas as empresas que eu trabalhei, assim, eu sempre procurei estar próxima das áreas, porque a gente não tem que construir silo, a gente tem que construir aproximação, né? Então, e aí é muito fácil, né? Porque às vezes tem uns conflitos, né? Ai, gente, é sempre aquela pessoa lá de CX vai vir aqui falar todas as dores, tudo aquilo que eu não quero desenvolver agora, sabe? Aquilo que é chato pra caramba desenvolver, eu queria colocar aquela feature maravilhosa e de repente tem uma coisa super complexa ali que tá afetando a vida de vários clientes. Então, eu acho que sim, existe, e depende da empresa, e depende de como ela quer olhar, né? Só que eu acho que são habilidades complementares, né? Um profissional de Customer Experience, um profissional de produto e um profissional de UX, eles têm que trabalhar juntos, porque aí sim a colaboração ela vai ser a melhor entrega. E aí sempre colocando pesquisa, sempre colocando voz do cliente, sempre testando e desenvolvendo esse produto com o cliente. Muito bom. Já como é que você está enxergando o futuro? Eu sei que você tem 4 meses, né, na MEMED, no mercado de saúde e tudo mais, mas você já consegue, pela todo esse estudo que você está tendo, esses acompanhamentos, o que você enxerga da experiência do paciente aí pelos próximos anos, hein? Onde a gente vai chegar com isso? Você acredita nos robôs interagindo com o paciente? Você acredita de uma diminuição dessa parte mais emocional ou não? Eu acho que pelo contrário, assim, eu acho que eu acredito no desenvolvimento das duas frentes, assim, né? O que a gente traz com a tecnologia? Uma possibilidade de uma maior aproximação humana, porque eu estou simplificando processos, eu estou entregando agilidade, eficiência, etc. E aí, com isso, eu acabo fazendo, assim, ou ter mais tempo, mais disponibilidade, ou mais acesso, né? Que é aquele caso de o paciente conseguir dar um feedback para um médico. E ter essa relação próxima, né? Quantos médicos hoje não falam com a sua base de pacientes pelo WhatsApp, né? Eu mesma tenho um médico que qualquer dor de garganta que eu tenho, eu mando um WhatsApp para ele. Então, assim, eu acho que esse relacionamento, ele cada dia tem mais valor, né? A gente está, de fato, na era da experiência, eu acredito muito nisso, e cada interação é um relacionamento que você está construindo. E quem consegue construir esse relacionamento, as empresas ou a área da saúde, enfim, são as que mais vão ser bem-sucedidas. Porque eu acho que as pessoas também têm uma questão de tem muita tecnologia também, né? Mas tem pouco contato, tem pouco olho no olho, tem pouco desenvolvimento emocional. Então, eu acredito que essas duas coisas caminham juntas, né? Mas eu não acredito assim muito, vão ser só robôs e. Eu também não. Vocês acreditam lá que a telemedicina fica
e ela tende a crescer mais, ou não vai sair disso que está aqui, se por acaso o governo não resolver voltar atrás, vai continuar nisso, ou você enxerga outras possibilidades dessa telemedicina? A telemedicina, acho que ela teve um grande, assim, muitas pessoas experimentaram, né, do mesma forma que a prescrição, né, são duas coisas separadas, mas elas acabam em alguns momentos vindo junto, né, a MeMed, ela é de prescrição, mas, enfim, a parte de telemedicina, essa parte digital que a MeMed trouxe também com a prescrição, a gente até, inclusive, pergunta para os nossos médicos, para as farmácias, enfim, vocês acham que vai continuar depois, né, da pandemia, enfim? E, assim, a gente tem números de 90% falando que sim. Então, eu acredito que existia, sim, sempre um desafio, né, da pessoa experimentar, da pessoa, enfim, utilizar, quebrar os próprios, né, preconceitos, talvez, desafios, mas uma vez que você experimenta e que você vê o benefício e que você pode escolher ter aquilo ou não, ainda assim é uma escolha válida, né? Então, com certeza, não acredito eu acho muito difícil de retroceder, né? E tem muito aquilo, né? Eu acho que assim, você já imagina a sua vida sem um aplicativo de geolocalização para ir nos lugares, né? Uma vez que um paciente tem contato com uma receita digital, que ele tem todas as receitas lá organizadas, ele vai no próximo médico e ele fala: você não trabalha com a Memed de prescrição digital para você me enviar a minha receita também? Porque, eu já vou comprar aqui. Enfim, eu acho que superada essa primeira barreira, é muito difícil da gente retroceder, assim, acho pouco provável. Eu tô viajando aqui, você vai falando, eu vou conectando, talvez eu faça umas perguntas bem bestas aqui, aí você me corrige, me bota no meu lugar, mas eu tô assim, se essa questão de telemedicina, ela não vai acabar, e ela tende a crescer e vir para outras frentes, os limites de países em termos de medicina, eles acabam também, né? Aí a gente tem um outro desafio que eu acho que é importante, que são as legislações, né? E as regulamentações. Acho que isso pode ser um desafio, sabe? Mas eu acho que, de modo que, se for para facilitar, né? Não sei se não deve, assim, se a gente não vai testar coisas, né? Então, imagino muito assim, de você aliar a tecnologia, ou seja, se de fato foi um benefício, é mais uma opção, né? Ninguém está falando que vai acabar uma consulta presencial? Acho difícil. Mas será que é preciso ir todas as vezes ao médico, ter o deslocamento, né? Então, enfim. Eu, por exemplo, não vou ao banco nunca. Então, assim, eu já acabei com esse serviço. Eu não lembro a última vez que eu fui a um banco. Eu não lembro. E nem quero ter essa memória trazida de novo tão cedo. Não lembro a última vez. Nunca mais, assim, mas, por exemplo, pessoas que na pandemia se viram num momento que tinham que pagar uma conta, e tinham que fazer isso digitalmente, porque elas não iam sair e correr um risco, elas não voltam, né? Elas já entenderam que isso funciona. Enfim, então eu acho que estou curiosa também para saber os próximos passos aí, mas eu acho que a gente deu passos importantes, assim, e sempre no benefício do que isso representa, tanto para o médico, para o paciente. E a área da saúde está, assim, cheia de possibilidades, eu acho que para serem exploradas. E você estava me falando aqui, eu estava pensando, né? Eu estou sendo bem sincera quando eu falei que eu fiquei muito encantada, porque a gente já fez projeto aqui na área de saúde, dentro de hospitais mesmo. Se tem uma coisa que é um gargalo para um hospital, é a tal da farmácia do hospital. A tal da prescrição dos médicos dentro da internação, por exemplo, das enfermeiras e tal, e toda a logística de tirar de dentro da farmácia que tem no hospital e tudo. E, inclusive, para isso, a MeMed ela se adequa. Não precisa ser só a farmácia, o médico e o paciente. Dentro da gestão dos hospitais, funcionaria muito bem. Eu tô só viajando aqui nas outras... Vai te convidar lá para as discussões de produto, para a gente começar a pensar. Mas eu acho que, com certeza, não é? Se você. É aquilo, assim. Uma vez eu ouvi isso e eu falei, é verdade. Se você tirou a informação de um papel, você coloca uma informação dentro de um sistema digital. E aí, a gente sabe o que a tecnologia pode fazer, assim, muitas coisas são possíveis, né, de conexão e de entrega de produtos e diferenciais, né? Então,
enfim, tem um mundo a ser explorado. Eu fico pensando também várias coisas assim, eu falo, gente, a gente está num novo mundo, né? Novas possibilidades. Eu tenho aquela fobia de falar assim, como é que a gente acompanha isso tudo? Não é nem de virar profissional nisso, né? É de acompanhar, porque eu olho, por exemplo, os meus sobrinhos, que desde pequenininhos, mas agora eles já estão lá com seus 15, 16 anos, eu não entendo o que eles conversam entre eles. Já que eu não entendo a linguagem que eles estão falando, é tanta sigla, tanta coisa, e mexe com isso, que eu falo, meu Deus, ligaram alguma coisa aqui, e eu não entendo. Então, a sensação que eu tenho é que para acompanhar isso tudo, a gente vai ter que ser muito mente aberta para dar conta de acompanhar e buscar o que a gente fala aqui na Flow, né? A gente vai ter que desenvolver uma nova uma competência que as empresas que chama capacidade fuçativa. Porque se você não tiver capacidade fuçativa, provavelmente você vai ficar atrasado em relação a algumas frentes, né? Algumas iniciativas. E eu acho que também uma coisa que eu tenho muita convicção, assim, é que, pô, eu não preciso ser expert em tudo, né? Mas eu tenho alguém que conhece daquilo, eu tenho outra pessoa, por exemplo, alguém do meu time sabe muito mais daquilo do que eu e tá tudo bem, sabe? Uhum. Então eu acho que essas conexões que você vai fazendo e essa rede de contatos que você pode estimular, enfim, são super importantes para que você esteja atualizado naquilo que você precisa naquele momento, né? É surreal a gente acompanhar todas as informações que acontecem, não tem condição. Mas você consegue aquilo que você precisa no momento, né, de utilização daquela informação. Muito bom. Jaque, deixa eu explorar um pouquinho. No que você acha que as empresas estão errando em CX? Em toda essa trajetória, o que você vê no mercado aí, o que as empresas estão errando em termos de CX? Eu não sei se é errando. Eu acho que, enfim, quando eu comecei, né, que a gente falava de atendimento só, né, enfim, e aí depois foi mudando. E eu acho que tem muitas confusões no mercado, assim, sabe, Cláudia? Tipo, tem muito. E aí vocês estão aí, né, também, tem muita consultoria, todos os eventos, enfim. As pessoas confundem muito, assim, sabe? E confundem aquilo que a gente tem que fazer individualmente com cada cliente, e o que a gente tem que fazer de maneira estratégica, e como você usa dados para transformar a área de Customer Experience em algo que faça sentido, né? E transformar mesmo de uma forma mais estratégica. Então, o que eu acho é que eu observo às vezes que eu falo, gente, isso daqui não é Customer Experience. É você deixar um termo mais bonito, né? Assim, você coloca uma roupa bonita, mas no final, quem está de fato preocupado em processos de melhoria contínua de cada uma, quem está aberto a se criticar todos os dias no seu próprio processo, né? Quem que quer ouvir de fato o que o cliente fala e aí fazer as priorizações de acordo com as dores, né? Como que a governança desses dados circulam na empresa? Então, eu acho que de novo, não é fácil, né? Assim, não é tranquilo, né? É muito bonito, mas enfim, a gente é uma construção, né? Complexa, né? Porque de qualquer forma eu tenho lá todos os meus médicos, farmácias, pacientes, né? A gente tem 1 milhão, 1,5 milhão de prescrições por mês, né? Então, ou seja, eu tenho todos esses clientes interagindo, mas eu acho que é fundamentalmente o ponto de ir a fundo no que diz respeito o que é SX para aquela empresa e fazer com que os dados trabalhem de uma maneira estratégica, sabe? Eu não sei, essa é a minha leitura, pelo menos. E eu concordo, eu assino embaixo, viu? A gente tem Olha. muito. Não, e eu concordo que tem o equívoco daqueles profissionais que ainda não têm todo o conhecimento para poder separar as coisas, mas tem também aquelas ou empresas ou profissionais que estão indo na onda, então muda-se o nome, mas na hora que você vai ver a essência do trabalho, é um trabalho muito voltado para uma assistência, só para um atendimento, ao invés de ser um guarda-chuva maior. Eu concordo com você. E a parte de dados, a gente não tem nem o que duvidar de que esse é um caminho fortíssimo para CX. Olha só, depois você vai no chat aqui, porque olha, está bombando o
seu chat. A Flávia está perguntando se a entrevista vai ficar gravada. Vai, Flávia. Todas as lives que a gente faz ficam disponíveis aqui, porque ela quer, já que ela quer mostrar essa entrevista para os alunos da faculdade. Olha que legal. Nossa, gente, obrigada. A gente faz vários benchmarks também, tá? Então, tá a gente vendo? também quer trazer as pessoas para conhecer a MEMED, vamos só ter essa possibilidade, enfim, a gente vai estar com um escritório novo e a gente quer também receber pessoas para que as pessoas conheçam mais, né, desse serviço. Muito bom. Agora, a Fanny, nossa, vou ler, a Fanny de Almeida. Ela falou, olha, eu sou médica, queria que você comentasse o que ela trouxe aqui. Eu sou médica e acredito que o contato com o paciente é fundamental, como a Jaque disse. Mas a telemedicina, acredito que vai permanecer, na pandemia foi muito importante para combater a pandemia. De fato, né, assim, acho que imagina se a gente não tivesse essa ferramenta de apoio como uma opção. Nossa. E eu tivesse que todos os pacientes, né, que precisassem de uma consulta, se você vê o crescimento exponencial em todas as telemedicinas, até mesmo nas prescrições digitais, como é o caso da MEMED, imagina que tudo isso ia ser no meio, né, as pessoas circulando, as pessoas indo até o hospital que é um local de contágio, né, assim, imagina isso em março, abril, que pouco se conhecia, né, então não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né, contribuiu de certa forma para com que as pessoas conseguissem ficar em casa e fazer o atendimento e ter as necessidades ali resolvidas através da tecnologia, né. Muito bom. Gente, que papo gostoso, hein? Você vai ver nos comentários todo mundo falando que aula, que papo gostoso, que legal. A gente quer a Jaque mais falando, né, gente, dessa questão de tecnologia, de trazer isso tudo, eu concordo. Jaque, muito obrigada, foi muito bom ter contato com você de novo. Fechando com chave de ouro, né, gente? Fechando com chave de ouro o nosso CX Now aqui na semana voltada para a experiência do paciente. Super obrigada. Eu faria mais perguntas aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Ai, muito obrigada pelo convite, né? Te disse, eu não fiz lives ainda, então eu tava assim, ai, meu Deus, enfim, mas acho muito legal essa troca, né? Eu aprendi muito, sou sempre aprendiz, eu acho que de muitas pessoas legais que tem no mercado, né? Eu gosto muito de fazer benchmark, trocar, enfim. A gente está aprendendo e está desenvolvendo todo um mercado, né? Então, muito obrigada pelo convite de novo, Claudinha. Não, obrigada a você, eu adorei e queremos mais. Pessoal, semana que vem, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas no dia 6 de outubro é o Dia Mundial de Experiência do Cliente esse ano. Então, se você puder, desenvolve alguma coisa na sua empresa, marque esse momento, que seja uma comunicação, mas faça alguma coisa. Ao longo de toda a semana que vem, nós vamos ter lives diferentes, lives comigo, lives com alguns convidados que a gente vai trazer para poder falar de carreira. Vocês vão conhecer os Wowers aqui da Flow, que a gente também vai fazer uma live. E aí eu contei, agora as meninas vão me matar, contei a surpresa. Mas tá tudo certo. Já contei o que vai acontecer, não era para contar dessa forma, mas agora já foi. Aproveitem, então, a semana que vem também. Vão ter várias iniciativas de várias empresas voltadas para a experiência do cliente. Não deixe de participar. E a gente segue com o CX Now durante algumas outras semanas aí, porque a gente decidiu que a gente vai fazer muito CX Now agora, por alguns objetivos estratégicos e de levar também muito conhecimento. Então, muito obrigada. A gente se vê semana que vem. A live semana que vem vai ser um pouquinho mais cedo do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente vai anunciar nas redes sociais. Jaque, obrigada. Viu? Parabéns pela semana, viu, Claudinha? Muito legal ver essa perspectiva do paciente. Obrigada de novo. Obrigada, gente. Bom descanso. Aproveitem aí o final de semana e a gente se vê semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, Jaque. Tchau. Obrigada.